Olá a todos vocês. Eu vim aqui mais uma vez para a gente dar sequência. Hoje, um vídeo explicativo sobre alguns detalhes que não foram explicados sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que terá uma importância da gente estar falando aqui, alguns pontinhos. É um vídeo mais curto, mas com a intenção de esclarecer alguns pontos que vai dar, né, assim, sentido para algumas coisas que foram faladas, mas que ficaram no ar, que a gente não teve ali a sequência exata daqueles pontos. Primeiro ponto que eu considero que foi importante é lembrando lá daquelas explicações sobre o santuário, né? Onde nós vimos que o povo de Israel tinha aquela cerimônia que era feita uma vez ao ano, né? E que representava um julgamento ali para o povo de Israel. E aí a gente contou aqui, né, através dos textos da Bíblia, que as pessoas todos os dias tinham a rotina do santuário, que elas teriam a oportunidade de confessar os seus pecados ali na cabeça do animal, do cordeirinho, e através daquilo, representando Jesus Cristo, né, o sangue era levado para dentro do santuário. E nós falamos que essa cerimônia, ela não estava totalmente assim finalizada no sentido de que a pessoa ela não estava isenta de pecar. Então eu queria aqui deixar claro isso. Por que era necessário que uma vez ao ano houvesse aquela purificação do santuário? Porque o pecado representado ali pelo sangue que era levado para dentro do tabernáculo, contendo o pecado, né, representativamente, mostrava que o pecado aqui na terra ele ainda existia e que o ser humano ainda estava sujeito ao pecado. O que representava tudo isso? Representava que nós podemos a cada dia, né, nos apropriarmos da oração e do pedido de perdão a Deus que está lá no céu, em nome de Jesus Cristo. E esse pecado, daquele momento, ele foi perdoado, mas os registros lá do céu, os livros, como a Bíblia fala, nós estudamos aí já neste canal sobre o juízo, sobre julgamento, e nós falamos sobre os livros que existem no céu, onde está o quê? Os registros de tudo aquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. E esses registros, eles estão lá no céu, não é? Nós vimos que o altar do incenso, onde subiam as orações, né, que foi visto por João lá no céu, representando as orações, pedindo o perdão, então eles são recebidos lá no céu. E a gente aqui também tem a oportunidade de lembrar que o santuário verdadeiro que está no céu, o trono de Deus, ele com certeza ele tem a representação exata daquilo que tinha aqui no santuário, né? Lugar santíssimo, onde tinha ali a arca representando o trono de Deus, os anjos cobrindo aquela arca. A mesma coisa nós vemos na Bíblia, né? E isso vai ter um sentido muito importante. Você vai ver que lá no trono de Deus, Deus havia designado um anjo que iniciou toda essa questão do pecado e que trouxe todas as desgraças aqui da terra, era Satanás, mas que era, na ocasião, antes de se rebelar, antes de se contaminar pelos seus pensamentos e pela sua rebeldia contra Deus, como a gente viu nos estudos aí anteriores, ele se tornou o quê? Ele era o que lá no céu? Ele era um anjo que era cobridor, ele que estava ali fazendo, exercendo essa função.
E o mal iniciou-se ali também. Então, quando a gente fala que o santuário seria purificado, que a profecia das 2.300 tardes e manhãs mostra que o santuário seria purificado e que aquelas representações aqui da terra mostrava toda aquela cerimônia, né, em que o sangue levando o pecado para dentro do santuário dia a dia, no dia da expiação, no dia da purificação do santuário, o sacerdote pegava o sangue, né, aspergia ali, mostrando o que a lei requeria, porque a lei condenava, né? A lei condena aqueles que estão contrários aos princípios de Deus. Era retirado, digamos assim, simbolicamente o pecado do santuário e era colocado, confessado ali na cabeça do bode emissário, que a gente disse no vídeo anterior representava Satanás. Tem um texto bíblico que vai te explicar um pouquinho sobre essas questões. Está em Ezequiel, capítulo 28, verso 14, falando aqui também em simbolismos, mas mostrando que era Satanás. Olha só. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas andavas. E no verso 15 diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aqui, mais para frente, a gente vai entender que dizia a respeito de como que foi que Satanás deixou que o mal dominasse seu coração. Então, mas quem ele era? Um querubim. Ele era um anjo. E ele foi ungido para cobrir. Então, ele estava ali no Monte Santo de Deus. Então, quando a gente fala do santuário que deveria ser purificado, nós precisamos lembrar que esse mal, esse pecado, essa mancha, né, que a gente agora, né, viu lá no livro de Hebreus que falava que também era necessário que as coisas lá do céu fossem purificadas, mas com sacrifício perfeito, que era o perfeito sacrifício de Jesus Cristo. A gente entende que das manchas que estão lá no céu, né, além das manchas das pessoas, dos pecados de todos aqueles que confessaram e que foram registrados nos livros do céu, está o pecado original, que se iniciou ali, no Monte Santo de Deus, por esse ser que era anjo de Deus e que estava ali ungido para cobrir ali no templo de Deus, na onde era o trono de Deus. Então, a gente consegue entender que a purificação do santuário ela é muito mais ampla, né? Nos aspectos, mostrando aqui que aquela cerimônia que era feita, em que uma vez ao ano o sumo sacerdote fazia tudo aquilo que nós contamos no vídeo passado, mas que era levado, então, simbolicamente, o pecado era depositado na cabeça do bode emissário, que nós comentamos que representava Satanás, mas eu não expliquei. Então, eu estou aqui para explicar essa parte que faltou do vídeo, né? Então, o que acontecia? Esse bode, ele era levado vivo para o deserto. E existe aí um vídeo que eu gravei, tá? Que você consegue ver aí nessa sessão, né? Nessa playlist das profecias da Bíblia, que fala sobre o milênio, os 1000 anos, né? E aí é mostrado o plano de Deus traçado ali, que Deus tinha através daquela cerimônia, representado por algo que vai acontecer. Porque quando Jesus voltar, todos aqueles que acreditaram nos méritos de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, né? E todos os dias e perseveraram nessa crença, eles vão ser salvos. E eles vão ascender ao céu, como é retratado esse lindo dia, esse maravilhoso dia, esse dia de esplendor pela Bíblia.
e vai passar 1000 anos lá no céu. E nesses 1000 anos, né, esses registros estão em Apocalipse, capítulo 20, né, verso 1 em diante, mostra que Satanás, ele ficará aqui na terra, vivo, assim como o bode emissário era levado vivo, com todos os pecados sobre ele. Os pecados de quem? Os pecados das pessoas que confessaram e que ele causou sofrimento, sabe? Todos aqueles que serão salvos, mas que Satanás tentou de todas as maneiras impedir de que essa pessoa estivesse a salvo até o último minuto de vida dela, né? Confessado em nome de Cristo para a salvação dela. Então, esses pecados, eles eram retirados do santuário e eram colocados sobre a cabeça do bode emissário, que ia para o deserto. E esses são os pecados que estarão, né, sobre a cabeça de Satanás, digamos assim. Porque a Bíblia conta que em Apocalipse 20, verso 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que ele não enganasse as nações por 1000 anos, até que esses 1000 anos se acabassem. Porque em 1000 anos os salvos estarão no céu, Satanás ficará na terra e a terra estará vazia, né? Estude lá esse outro estudo se você ainda não viu, mas ela vai estar vazia. E Satanás vai ficar aqui contemplando os resultados de todas as desgraças que ele causou. E ele, então, no final dos 1000 anos, no verso 7, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque todos os perdidos, tanto os que estavam vivos quando Jesus voltar e que, pela glória de Deus, eles vão perecer, porque eles não vão suportar, eles estão carregando pecados, né? Então, eles não vão suportar, eles vão morrer pela glória de Deus, eles vão dizer: cai sobre nós, montanhas, esconda-nos do rosto daquele que está vindo na glória. Então, eles morrem pela glória de Deus. E aí, esses que morrem, e junto com todos os que já tinham morrido antes e que não ressuscitaram até então, porque no verso 6 diz assim: olha, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é na volta de Cristo. Nessa ressurreição é a ressurreição dos justos, em que todos os que morreram acreditando, confiantes no sangue de Cristo, esses vão ressuscitar para subirem para o céu, né? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mas acabando-se os 1000 anos, no verso 7, Satanás fica solto da prisão. Por quê? Porque essa prisão é de circunstâncias e agora ele tem a quem tentar. E ele, verso 8, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para os ajuntar em batalha. E aqui conta, então, que Satanás ele vai contar uma grande mentira para todos aqueles, né? Porque faz com que eles não acreditem que Deus é o soberano todo-poderoso. Eles vão olhar a cidade santa descendo do céu. Tem que olhar o vídeo aí para você entender tudo que eu estou falando. E eles vão acreditar que eles têm poder sobre aquela cidade. Vão achar que eles podem dominar sobre aquela cidade. E eu estou te contando tudo isso, reprisando novamente, falando de novo, porque tudo aquilo que nós vimos no vídeo passado, mostrando que havia aquele bode emissário que ele recebe, né? Digamos assim, os pecados daquelas pessoas que confessaram e que estava dentro do santuário. Mas no dia, então, daquela expiação, dia de purificação do santuário, que nós vimos que começaria por um julgamento de investigação, que começou em 1844, né, pela visão de Daniel, capítulo 7, final do capítulo. No dia
da execução do juízo executório, que vai ser depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Né? Tudo ficou esclarecido. Quem confessou esses pecados, essa culpa, fica sobre Satanás. Agora, quem não confessou, né? A culpa está sobre cada um deles. Eles que foram mortos e que no dia do juízo executório eles ressuscitam para ficar claro perante todo o universo de que Deus é justo em tudo aquilo que ele decide fazer. E além de que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, e nós sabemos ser esse momento, né? Olha o que vai acontecer. Então, Apocalipse 20, verso 9 e 10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas de Deus desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite foram atormentados. E assim foram extirpados para todo sempre. Veja, a Bíblia aqui, ela nos dá, assim, a visão clara dessas questões, no sentido de que todos aqueles que confessam seus pecados, que acreditam no sangue de Jesus, eles estão livres. Mas por que Satanás ele faz tanto empenho de tentar as pessoas? Por que ele quer afastar essa crença de que você pode sim ser salvo? Você tem nas tuas mãos, né? Você tem aí à disposição uma porta aberta para que você aceite essa salvação. Mas Satanás quer te afastar dessa crença, dessa verdade. Por quê? Porque se ele fizer isso, e quantos ele conseguir enganar, né, que são aquele número que fala a Bíblia como areia do mar, cada um vai responder por si. Satanás, ele vai ter que responder por todos os que confessaram que estão na cidade santa com Jesus Cristo. Então pense uma coisa dessa. Quanto mais pessoas estiverem enganadas e perdidas, melhor para Satanás. É por isso que ele se empenha tanto, porque ele não quer ter tantas coisas sobre ele, como acontecia naquele dia da expiação em que o bode emissário carregava, né, todos os pecados que eram retirados do santuário. E assim vai ficar perante o universo todo, esclarecido de onde é que veio mesmo a poluição do pecado. Quem é o verdadeiro culpado dessas desgraças que Satanás tentou fazer com que as pessoas acreditassem que era responsabilidade de Deus? Então vai ficar esclarecido nesse dia, né? Todos vão confessar, todos vão dizer: Deus é justo, Deus é justo. E então, nesse dia dessa execução final, vai culminar com a realização do julgamento pleno, onde começou a investigação em 1844, como nós vimos no vídeo anterior, que inicia com um processo de investigação, onde Deus já começa, né, ali definir, né, aqueles que confessaram. Então, a Maria, né, viveu lá em 622. Aquela Maria, ela estava com seus pecados confessados. E ali, por mais que ela algum dia contou mentiras, ela fez uma coisa que não era do agrado de Deus, estava contrária à lei de Deus. Mas ali, durante todo o processo da vida dela, ela procurou se alinhar a Deus. E mesmo que de vez em quando ela tinha ali um lapso, um problema, né, uma dificuldade, porque Satanás estava ali tentando Maria. Maria, Satanás queria ver perdida. Então Satanás fazia de tudo para que Maria desistisse.
E aí Maria persistiu. E quando chegou no último dia de vida da Maria, Maria já tinha confirmado a vida dela com Deus. E ela tinha pedido perdão através do sangue de Jesus. Então, esse é um exemplo, né? Maria, então, está confirmada. Lá nos registros do céu, quando ela morre, está lá, olha, esta fechou a vida com Jesus Cristo. Então, ali, a vida dela, os registros dela, todos os pecados foram lançados no mar, como diz a Bíblia. Mas o nome dela é colocado num livro que a Bíblia fala ser o livro da vida. Então, esta está selada com Jesus Cristo. E assim como ela, muitas que deram a vida pela causa de Deus, muitas outras que, sabe, tiveram suas vidas transformadas e elas permaneceram fiéis até o último momento. Essas pessoas, então, nos registros do céu, elas são vistas desde 1844 como pessoas que já estão seladas. E aí elas são colocadas no livro da vida. Então, esse é o juízo investigativo que está sendo feito lá no céu, da qual todos os nomes das pessoas que morreram, né? Que Deus fez de tudo para salvar, e elas selaram seus nomes com Deus, né? Estão no livro da vida. Bem como todos os que não quiseram mesmo, rebelaram, deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo, que tentava convencer para a salvação, e elas desistiram, elas não quiseram. E elas ficaram no exército de Satanás, digamos assim. E quando chegar o dia da execução, né, que nós vimos que Jesus volta, todos que estão selados por Deus vão para o céu, e os que não estão selados, eles vão ficar na sepultura, eles vão ficar mortos aqui na terra, até os 1000 anos ter acabado. E aí vem o juízo executório. E aí, sim, que vai ficar esclarecido perante o universo, os mundos não caídos, os anjos que não pecaram, que tiveram a sugestão de Satanás de que Deus era injusto, lá no começo, no primeiro pecado de Satanás. Então, quando a gente vê que tudo isso fica esclarecido, e Satanás carrega então sobre si todos o sofrimento relacionado aos pecados que ele quis que as pessoas de Deus fizessem, né? Que eles desistissem de Deus, que cai sobre Satanás e ali vem aquele fogo que consome todos os pecadores e principalmente Satanás e os seus anjos. Então, aquele dia representa a purificação final da terra, do céu, do tabernáculo, do santuário, porque então todos os registros de pecado, bem como aquilo que Satanás lançou como dúvida do caráter de Deus, fica tudo esclarecido, então não há mais mancha nenhuma de pecado ali. Não haverá mais levantamento de pecado nunca mais. Nunca mais a Bíblia fala. Olha o que está registrado aqui no livro de Naum, profeta, capítulo 1, verso 9. Que pensais vós contra o Senhor? Né? É uma pergunta do que está acontecendo nesse mundo desde muitos anos, né? Desde muitos séculos, em que as pessoas elas culpam a Deus. Então ele faz uma pergunta: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, lembrando dos pecadores que não querem saber de Deus. E aí termina o verso dizendo: não se levantará por 2 vezes a angústia, o pecado nunca mais se levantará. Por isso que mostra que haverá uma purificação do santuário. Fica esclarecido: o caráter de Deus é puro, é santo, é imaculado. Ele é bom e ele quer que você e eu permaneçamos fiéis a ele. Depositemos em Jesus Cristo a confiança através do seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E que nós olhemos para a lei de Deus como o manual, como aquele parâmetro, né, do que é pecado, para que a gente se reconcilie com Deus e veja, olha, se isso ou aquilo, eu estou contrária àquela lei, então eu vou a Cristo e com um esforço que eu vou ter que fazer
né? E através de um esforço, mas com a ajuda de Deus e com perdão, né, garantido dos pecados anteriores e com a ajuda de Deus, porque Deus que nos ajuda a caminhada. Aí sim, nós poderemos dia a dia trilhar na caminhada de perfeição que Ele mesmo vai nos proporcionar. Que eu e você possamos estar felizes com essa mensagem, que nós possamos nos alinhar com Deus de todo o nosso coração, porque nós estamos no momento, praticamente, olha, desde 1844 para cá já se passaram mais de 170 anos de uma pregação dizendo que Jesus vai voltar. Nós possamos nos preparar, nós possamos nos entregar, né? E perseverar até o último dia de nossas vidas, entregando nossa vida a esse Deus maravilhoso que vai ter um lugar lindo, que a Bíblia fala que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram nada daquilo que Deus tem preparado. São coisas magníficas para mim e para você. Vamos finalizar com uma oração, que Deus possa te abençoar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa mensagem que nos desperta, mostrando todos essas figuras que nós vimos aqui, esses simbolismos, mas mostrando tudo aquilo que Deus planejou para que nós nos alinhássemos com o Senhor e através de Jesus Cristo recebêssemos o pleno perdão de nossos pecados. Que o Senhor possa nos receber essas pessoas que estão aqui ouvindo essas mensagens, que elas possam ter o desejo de cada vez mais tomar conhecimento e se alinhar com Deus em todos os aspectos de que Deus tem mostrado através de sua lei. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém.